Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cícero, sou uma das pessoas que ajudam aí no projeto do Pretux e a gente vai iniciar aí o Timebox 08 aí com o Renato Silvestre. Queria agradecer aí a presença de todos. Algumas pessoas vão entrando aí durante o percurso aí da nossa jornada sobre Design System. Vou deixando as pessoas entrarem, mas vamos dar início aqui, tá? Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aí. É muito importante a adesão de vocês nesses timeboxes, nos workshops que a gente cria e tal. E isso aqui é para vocês, tá? É uma forma da gente passar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar vocês no dia a dia de vocês, tá? Então hoje é a vez do Renatão aí dar um pouquinho do conhecimento dele pra gente, beleza? Legal. Deixa eu passar aqui. Então, já me apresentei, meu nome é Cícero, né? Estou representando hoje aí, sou o mestre de cerimônias hoje aí do evento. E vou falar um pouquinho aí do que a gente, qual é o nosso objetivo, né? Basicamente é difusão de conhecimento para o povo preto aí, né? É a gente compartilhar um pouquinho aí do que a gente passou no mercado, no que a gente passa, um pouquinho dos atalhos, um pouquinho das dificuldades, beleza? E é isso aí, então vamos começar. Renatão, passo para você aí, passo a bola para você, compartilhe seu slide com a gente aí, pode iniciar, tá, irmão? Beleza. Boa noite, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Sim, acho que estou... Sim, estão vendo. Ô, Renato. Pode falar. Posso te interromper só um pouquinho? Pode. Uma coisa rapidinha. Todo mundo bem-vindo, né, gente? Só queria deixar um recadinho que caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer perguntas, aqui na janelinha do lado tem um ícone que é um triângulo, um quadrado e um círculo. Aí tem uma opção assim, perguntas e respostas. Aí vocês podem usar esse recurso agora para a gente poder fazer as perguntas aqui na hora que for aberto para perguntas, tá bem? Era só isso. Obrigada, e a gente pode dar seguimento aí. Obrigada, Renato. Obrigado, eu. Boa noite, pessoal. Vou fazer uma apresentação breve minha. Meu nome é Renato, sou UX há 7 anos, mas eu estou há 13 já na área de tecnologia, fui programador. Hoje eu estou no Zé Delivery, como Product Designer Senior, graças à iniciativa do Pretux. A Pretux me levou até o Zé Delivery, estou ali há uns 2 meses já. Trabalho na tribo de Delivery Man, né, na tribo de entregas do Zé Delivery, mais especificamente a minha squad chama Papaléguas, que é a squad de entregas ali do Zé Delivery. E correlacionado a isso, eu ainda faço parte do capítulo de design do Zé Delivery, onde a gente está fazendo todo um trabalho de construção do Design Office e do Design System do Zé Delivery. Vamos lá. O intuito desse Timebox hoje é falar sobre os conceitos básicos do... Todo o áudio fechado, né? Ficou mudo. Tava, mas você voltou agora, estamos te ouvindo. Voltou. Que parte vocês não ouviram? Até que parte vocês ouviram? Você estava falando um pouquinho da sua squad chamada Papaléguas. Nossa, meu áudio ficou mudo sozinho. Então, eu estou voltando um pouquinho atrás, estou na squad de Papaléguas, que é a squad que
é o cinto de utilidades do entregador, né? Que vai fornecer toda a questão de RTT, de geolocalização para o entregador, ou as ferramentas de comunicação, de chat e telefonia para o entregador ali com o cliente final. É essa parte que estou ali no Zé Delivery, e junto com isso eu estou no capítulo de design, e olhando bem para a parte de design ops e design system. O intuito desse time box, falar sobre conceitos básicos de design system, é apenas dar o início para vocês, um início bem fundamentado, para que a gente possa entender o design system, porque quando eu paro para ver todos os vídeos que estão hoje circulando no YouTube, ou alguns materiais que a gente vai acabar vendo no design system, eles acabam gerando mais confusão do que levando a gente a entender o caminho do design system. Para começar... Opa, passou muito. Para começar, eu gosto sempre de montar meus estudos estudando as palavras, né? O que as palavras design, esse conjunto de palavras design e system juntas, elas significam, né? A gente vai olhar para design ele quer dizer, né, a concepção do produto. Quando a gente vai olhar para system, é um conjunto de regras ou leis que fundamentam determinada ciência. E aí a gente vai parar para pensar, né? O conjunto dessas palavras, para mim, elas querem dizer o quê? Que design system é nada mais, nada menos que um conjunto de regras e normas, é um processo, né, que fundamenta a concepção de um produto. Não vai adiantar ninguém falar outra coisa, que design system é um YKit, outra, porque fundamentalmente o design system tem a ver com processos. Antes de qualquer artefato, o design system vai sempre estar ligado a processos. Para a gente fazer uma correlação do design system, para a gente poder entender um pouco, a gente pode falar assim, a gente tem um sistema eleitoral no Brasil, a gente não tem um sistema eleitoral no Brasil? Esse sistema eleitoral ele começa já fundamentando primeiro pelas normas, né, pelas leis que regem as eleições. Depois a gente vai ter as ferramentas, né, que vão conduzir essa eleição, no nosso caso aqui no Brasil, a urna eletrônica, e dentro dessa urna eletrônica, a gente vai ter ali as interações, a interface que a gente vai chegar ali ao produto final, que é o voto. Citando aqui o Nathan Kurtz, que é um papa, né, do Design System, ele costuma dizer que Design System não é um projeto, né? Ele não é uma coisa o Design System não é uma coisa que finda, né? Que ele tem fim. Ele é um produto que ele está ali para servir outros produtos. Então ele precisa de evolução, ele vai precisar de adaptação para os seus usuários internos e externos. Porque quando a gente fala em Design System, a gente não está falando somente no usuário final que vai usar essa ferramenta, mas em todos os processos que ele vai envolver os usuários internos, né, os programadores, os engenheiros, os designers. E sendo assim, eu posso dizer para vocês que Design System, em hipótese alguma, se alguém falar para vocês, ele não é um YKit, não é uma biblioteca ele não é um Style Guide, ele não é Atomic Designer. Design System não é isso. Essas coisas, elas vão estar implementadas dentro do Design System? Sim, elas vão estar dentro do Design System. Mas elas, em hipótese nenhuma, sozinhas, elas são um Design System. Elas vão estar dentro do processo, uma hora ou outra, mas elas não fundamentam o Design System sozinhas. E eu gosto de firmar esse pensamento dizendo assim, Design System não é um fim. Ele não é uma coisa que finda, mas são os meios, né, que estão ali unidos para servir o produto, para que dessa forma ele seja escalável e consistente. Aqui eu quero pegar assim, eu vou sair um pouquinho do tema de Design System e vou falar um pouquinho de Design Ops, né? Design Ops é ali o círculo maior, né, que vai abranger todo um processo de design dentro de uma empresa.
E quando a gente vai ver, quando a gente vai ver na literatura falando sobre design system, o design system ele é sempre marcado como o pilar central do design ops. E quando a gente olha ali para dentro da bolinha do design system, a gente vê que, tipo assim, aqui a gente não vai falar, não inicia falando em ferramentas, não inicia falando em style guide, a gente vai começar falando de pessoas. Quem são as pessoas que vão ser envolvidas para desenvolver um design system, um sistema, um processo de design ali? Vão ser os designers, vão ser os engenheiros, vão ser as pessoas de marketing responsáveis pela marca. Esse grupo de pessoas vão ter que trabalhar juntos, envolvidos, para desenvolver um design system. Porque o design system, além de entregar no final da sua jornada uma carinha ali que o designer desenhou, ele vai ter que entregar códigos que vão ter que ter propriedades, vão ter que ter processos de acessibilidade, vão ter que ter processos de tom de voz. Então, como eu falo para vocês, design system, em hipótese alguma, ele vai ser um único artefato. Ele nunca vai ser mesmo um iKit, ele nunca vai ser só o tom de voz, e sim ele vai ser uma junção e uma união de todas essas coisas juntos. Finalizando, gente, eu não vou começar a abordar aqui questões sobre tokens. Nessa apresentação a gente vai poder bater um papo sobre isso, eu quero que a gente bata um papo sobre isso, eu quero que vocês perguntem. Então eu já quero chamar logo, bora para a conversa, que eu acho que em cima das perguntas que vocês podem ter, a gente vai chegar a um resultado melhor aqui para essa conversa nossa. Eu quero ouvir todo mundo falando aqui, porque eu acredito que não só eu trabalho com design system, mas eu acho que tem outros designers aqui também que trabalham com design system e cada um pode dar o seu valor aqui dentro dessa conversa. Bora? Se o pessoal quiser abrir o microfone aí, galera, vamos abrir o microfone, vamos trocar uma ideia sobre o design system. Fiquem à vontade aí, tá? Ô, Renato, acho que eu vou começar aqui com uma pergunta, cara. Até para instigar um pouco a galera aí, dar um direcionamento. Cara, explica pra gente basicamente como que de forma bem resumida, óbvio, né? Como que está sendo a sua jornada dentro do Zé Delivery em relação a criar um DS? Você falou que vocês estão desenvolvendo alguma coisa lá. Explica pra gente, dá um resumão assim como é que você está fazendo isso lá? Tá, vamos lá. Primeiro ponto, acho que a gente começar essa conversa é assim, quando que o design system é necessário? Assim, nem sempre o design system ele é necessário para uma empresa. O Zé Delivery ele tem 3 anos e até o começo desse ano o design system não tinha sido necessário para o Zé. O Zé, no começo do ano, tinha perto de 3 designers. Então, todo o processo era de fácil controle ali dentro do Zé, para esses 3, 4 designers ali. Mas com o advento ali da pandemia, com o crescimento da equipe, né, a gente saiu de uma equipe de 3, 4 para uma equipe que está indo para quase 20 agora nesse final de ano. Isso se tornou meio que impossível, né? Porque aí cada designer vai querer imprimir a sua característica, o seu pensamento ali dentro do design, dentro do processo de design do Zé Delivery. Por vias disso, né, o pessoal que já estava lá, eles sabendo que isso ia ocorrer dentro do Zé Delivery, eles começaram todo um processo de construção do design system, né? A gente não chegou ainda na fase de design ops, né, que é a parte de governança, de saber lidar realmente com as pessoas, cargos, com as prioridades do design system, mas a gente está na fase de criação do processo. Na minha entrada no Zé Delivery, eles já tinham feito, e eu acho legal que eles estão fazendo as coisas do jeito certinho, né? O primeiro passo que eles fizeram ali com o design system foi definir o quê? Os princípios do design system do Zé Delivery. Porque, como eu disse, o design system não é um projeto, ele é um produto, né? E como um produto, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter os seus princípios, a sua visão, o seu valor, a sua missão. O que esse design system vai entregar para todo mundo, né? Para o público em geral, tanto interno como externo.
Acho que respondeu a sua pergunta? Não estou te escutando. É o lance do mudo, né? Isso é o check aqui, primeiro check, tira do mudo. Então, a Jéssica Araújo, ela fez uma pergunta aqui, que basicamente é: qual é a diferença entre Style Guide e Design System? Vamos falar assim, Style Guide, são o guia de estilo, né? O guia de cores, ele vai ser o guia de componentes. E se eu pegar para falar para você, tipo assim, o que ele tem a ver com o Design System? Ele não tem nada a ver com o Design System, porque, como eu disse, o Design System ele é focado em processos. O Style Guide vai ter dentro do Design System, dentro aí da biblioteca de componentes, ele estará lá dentro, o Style Guide. O Style Guide vai fazer parte do Design System, mas o Design System ele não é um entregável, né? Ele é um controle de processos. Como é que eu acho que eu tento sintetizar assim? Como eu falo que o Design System é um ciclo de processos. O Design System ele vai cuidar do quê? Ele vai cuidar ali de como o design constrói um componente, de como esse componente vai se comportar, né? Se esse componente ele vai ser acessível, para quem ele vai ser acessível, como é que essa comunicação desse componente vai se dar. Ele vai cuidar desses processos. Ele vai cuidar das cores, se aquela cor ela é acessível, se ela não é acessível e tudo mais. Ele cuida dos processos. E a partir desse processo, né, de você fazer o step by step da criação do componente, que vai entrar ali dentro do Style Guide, a gente dá por fim esse processo é um Design System. Ele passou por todo um processo de teste, ele vai passar por um processo de teste de usabilidade, vai passar pelo processo de realmente do círculo ali de designers, da aprovação do círculo de designers. Então, assim, o Design System ele não é um fim, tipo assim, ele não vai ser uma biblioteca. Ele vai ser o que guia a construção dessa biblioteca. Legal. E assim, uma forma fácil de definir até para Jéssica é o Style Guide basicamente é o estilo, né? São as cores. Isso é mais utilizado pelos designers, né? O Design System é o sistema, como o Renato explicou, é muito mais, né? Então, basicamente essa é a diferença. Resumindo aí um pouco o que o Renato falou. E aí, ó, dando sequência, Renato, tem uma pergunta aqui da Lívia. A responsabilidade do DS seria apenas da equipe de Design Ops? Não, é assim, isso vai depender de empresa para empresa, né? Eu vou falar assim, eu estava, antes de entrar no Zé, eu estava num grande banco. Esse grande banco tem, eu até costumo falar assim, eles acham que eles têm um Design System. Esse Design System nesse grande banco, ele é cuidado única e exclusivamente pelos designers. Só que aí ele tem um hiato muito grande entre que os designers desenham e que os programadores executam. Então, o Design System ele nunca vai ser feito só pelos designers, ele precisa da junção dos desenvolvedores e dos designers, porque como o Design System, você vai cuidar de todo o processo, da concepção, né, do desenho do componente, do sketch do componente, a codificação do componente com suas propriedades. Porque o Design System, ele visa não só facilitar a vida do design, mas ele visa facilitar a vida do programador também. Bacana, cara. Eu esqueço, desculpa, galera. Tem um problema com esse mudo. Mas até o final da noite eu vou pegar o esquema. O Jefferson Gomes, ele fez uma pergunta aqui que é bem interessante, cara. Isso eu acho que todos nós designers enfrentamos aí no nosso dia a dia. Existe alguma receita para convencer o time de desenvolvimento a adotar o Designer System? Como fazer os devs, como trazer os devs para o processo do DS? Eu vou falar para vocês assim, se fosse há 7 anos atrás, quando eu estava em programação, eu diria que era um trabalho muito duro.
Porque os desenvolvedores, antigamente, eles tinham muita cabeça de que eles sabiam qual era o modo certo de trabalhar. Já hoje em dia, eu acho que não há grandes resistências. Se você mostrar para o design, para o desenvolvedor, o processo, como esse processo do design pode se unificar ao processo de codificação, onde a gente pode criar uma biblioteca que ela vai ser consistente e ela vai ser escalável, tanto para um lado como para o outro, é de fácil aceitação. Eu entrei no Zé Delivery e o Design System começou a ser construído começou uma construção umas 2-3 semanas antes de eu entrar. A primeira pergunta que eu fiz no Zé foi assim: a gente está construindo todo o processo de Design System. Eu falei, tá, mas vocês conversaram com o pessoal de desenvolvimento? Eles falaram, a gente começou a conversar e tal. Falei, e como é que tá? Eu falei, a gente tá conversando. Só que eles me deram muita pouca informação no momento que eu entrei. Aí, quando eles foram apresentar o que eles estavam fazendo naquele Design System, eles estão lá com o front-end, que está acompanhando um dos designers no nosso time. E eles estão realmente tratando do processo, que assim, a união do que o design faz com o que o programador faz. A questão dos design tokens, né, de criar a taxonomia para cada componente, para cada elemento ali do design system. Então, eles estão trabalhando ali, estão trabalhando na criação dos componentes. Como é que vai chamar a cor primária desse design system? Como é que vai ser a taxonomia desse token? Então, hoje é muito mais fácil. Tipo assim, em todas as empresas que eu passei, que eu tive a oportunidade de trabalhar nesses últimos 7 anos, os desenvolvedores eles estão muito atentos a essa questão do olhar pelo usuário final e também pelo olhar por facilitar a vida dele, facilitar a vida dele no dia a dia dele, né? Então, hoje está fácil. Hoje ninguém mais é bobo e todo mundo sabe qual é a importância do design como um todo ali. Legal. Só complementando a minha pergunta, mais uma duvidazinha, uma curiosidade, assim, vocês estão construindo agora o DS de vocês, né? E como é que vocês estão tratando a questão de acessibilidade? Vocês já estão incorporando isso de alguma forma? Ou, enfim, como que tá a acessibilidade nesse processo? Jeff, essa questão da acessibilidade, o que a gente está percebendo, assim, a gente está olhando, a gente já olhou e a gente sabe que a gente não é nada acessível. A gente está olhando para isso, mas como assim, a gente está num processo de construção. Então, a gente está começando a construir esse laço com os desenvolvedores e a gente está para um passo para o ano que vem começar a olhar para essa questão de acessibilidade. Mas a gente está, eu estou trazendo alguns backgrounds que eu tenho, tipo, da criação de mapas de acessibilidade na hora da construção dos wireframes, na hora da construção dos fluxos de interação com o usuário. Então, a gente vai chegar nesse ponto. Mas a gente ainda não olhou. Eu vou ser sincero, a gente não olhou para isso ainda hoje. Mas a gente está trabalhando por algumas prioridades que a gente tem que trabalhar por conta do número de integrantes que tem o time e cada um responsável ali por fazer as coisas. Bacana. O Éder fez uma pergunta aqui que também eu acho bem interessante. Qual a periodicidade do Design System e geralmente é revisto de quanto em quanto tempo? Eu gosto uma coisa importante de saber que o Design System ele tem alguns modos de você trabalhar com o Design System. Você pode trabalhar com o Design System centralizado, né, onde você vai ter um único grupo de designers, né, para cuidar do Design System. Você pode ter um modo descentralizado, né, que cada equipe trabalha o Design System ali do seu modo e tem um modo flexível. Hoje o Zé trabalha no modo flexível. A gente tem um Design System central, né, com os principais componentes ali, saindo desse Design central, mas cada squad tem ali o seu Design System também. Quer dizer, eu estou na squad de entrega, além do Design System básico do design do Zé, eu tenho o Design System da minha tribo. Então, toda vez que precisa ser implementado alguma coisa que o Design System hoje não contempla, né, para aquela interação com o usuário, esse componente ou essa interação é criada dentro da minha squad, dentro da minha tribo, e aí ela ganhando importância para outros produtos do Zé, aí ele vai ser incorporado ao Design System global do Zé. Hoje a nossa ideia geral é assim. Então,
tem uma atualização dentro do global, que ela não vem numa velocidade grande ainda, porque a equipe é pequena nessa questão do design system, mas os designers que estão ali alocados em tribos, eles vão desenvolvendo e atualizando alguns componentes que são necessários para atingir o objetivo ali de dar uma usabilidade boa para o usuário. Então, a gente desenvolve alguns componentes que o design system global não contempla, e se ele tem importância para outros produtos, ele sobe ali para o patamar de global, né? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Sou o Michel. Fica à vontade, Michel. Pode falar? Beleza. Primeiramente, Renato, obrigado aí pela disponibilidade do tempo. Isso é muito da hora. E bater esse papo aberto e franco, eu acho que enriquece muito só falar, né? Eu queria saber qual é a maior dificuldade de começar um design system, né? Um time pequeno. Quais as dificuldades você encontra, assim, né? Você que já tem um pouco de experiência. Michel, você repete a primeira pergunta que picotou um pouquinho para mim. Por favor. Qual é a maior dificuldade de implantar um design system com um time pequeno? Eu costumo dizer assim, depende muito, mas assim, design system, tem muita gente que fala design system não é uma bala de prata. E quando eu ouço as pessoas falarem que o design system não é uma bala de prata, é porque as pessoas realmente elas não têm o conceito básico de saber que o design system não é um entregável, o design system é um processo. A grande dificuldade de você ter uma equipe pequena é primeiro você entender que o design system não é a biblioteca de estilo, e sim é um processo, é a questão da documentação e de você saber o step by step ali da construção. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu tive o ano passado. O ano passado eu estava trabalhando numa financeira em que ela não tinha a cultura da experiência do usuário. E ela queria lançar um produto novo, e na época ela só trabalhava com Windows Form. Só que ela queria lançar um produto digital, moderno e tudo mais. Só que eu era o único designer dessa empresa. Eu fui contratado como o único designer dessa empresa. Eu com a minha cabeça de design, eu pensei assim, cara, para começar certo, eu já posso começar certo, né? Eu vou começar do zero, eu vou começar do nada, eu vou começar certo. Só que eu era o único designer, assim, eu não consigo criar um design system sozinho. Então eu acho que assim, o primeiro ponto é assim, se uma equipe é pequena e ela não vai ter braços para construir um design system, é legal ela escolher um design system pronto de mercado para ela aderir. Aí eu até falo, na época que eu estava nesse projeto, eu fiz testes. Primeiro eu tentei implantar o Clary, primeiro o da Salesforce, que eu não vou lembrar o nome agora, não deu certo, por questões de interação de JavaScript, que não vinham prontas nesse design system, mas ele era o meu favorito, porque assim, ele tem todo um princípio para a questão de interação com o usuário na área de vendas, que era muito próximo ao que eu queria fazer. Então, tipo assim, em questão de princípios, de valores que esse design system me entregava, eu ia ter que mexer muito pouco. Mas aí eu vi que tinha muita dificuldade para que os desenvolvedores conseguissem implementar esse design system na questão de codificação. Então, no final, eu acabei escolhendo um design system muito legal, que ele vai ser fraco na questão de princípios de design, mas ele tem uma riqueza na questão de componentes, que é o POY, que é da TOTUS. É um design system fabuloso, assim, é legal que para programador ele tem uma documentação toda em português, ele ajuda muito. E aí, para mim, foi legal os desenvolvedores, eles conseguiram evoluir para trabalhar na construção dentro desse design system. E aí eu tive que ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque eu tive que trabalhar na questão de criar os princípios de design, e também tive que trabalhar na questão da criação do UIKit, do POY, que é uma coisa que eles não fornecem hoje. E olha que eu peguei bastante a veia dos designers da TOTUS, que eu tenho contato com eles, queria um UIKit, aí eles falam assim, cara, a gente tá fazendo aqui, só que a gente ainda não pode colar. Eles sempre me enrolam ali para não entregar o UIKit ali, para poder, assim, ter de fácil acesso para todo mundo. Mas eu acho assim, tentar escolher uma coisa de mercado. São poucos. Pegar uma coisa que está ali pronta e que se alinha ao produto que você está trabalhando, às vezes vai te ajudar muito.
Bacana, cara. Aqui, eu tô indo aqui eu tava no aplicativo de perguntas, mas tô vindo pro chat aqui que o pessoal tá publicando algumas perguntas no chat. E, cara, vou começar com uma da Kenny aqui. É basicamente algo que você já respondeu, mas eu vou elaborar a pergunta dela e aí você responde novamente. Você basicamente eu queria saber quais os desafios para a construção de um DS. Eu queria pegar essa pergunta dela e transformar ela um pouquinho. Talvez eu consiga levar um pouquinho mais de esclarecimento para quem não sabe o que é um DS e tal. Cara, eu queria, se você pudesse, que você compartilhasse um pouquinho aqui com o pessoal quando você identificou a necessidade de usar um DS, né? Então, tipo, você estava lá no meio do seu trabalho e falou, puta, acho que a gente pode criar um DS ou usar um DS. Quando foi que você identificou isso e por que você identificou isso? E quando você implementou, quais foram os desafios que você enfrentou? Tá, é mais ou menos a resposta que eu dei para o Michel, mas foi bem assim, ó. Eu estava nessa empresa e eu precisava criar componentes ali para criar essa aplicação, porque eu falei assim, como eu disse, essa empresa trabalhava com uma tecnologia muito antiga. Eles não tinham a cultura de trabalhar com tecnologias mais novas. No caso aqui, o time de engenharia, o time de desenvolvimento escolheu, na época, a tecnologia chamada Angular, né? Para fazer esse desenvolvimento. Eu poderia ter desenvolvido todos os inputs, todas as cores, tudo isso a partir ali do meu XZ e tudo mais, e boa. E deixar que eles trabalhassem na questão do desenvolvimento ali. Só que eu ali como responsável por design, e a gente estava trabalhando no MVP, eu queria ganhar velocidade na construção desse sistema. Ao mesmo tempo que eu queria ganhar velocidade na construção desse sistema, eu queria já começar com consistência. Porque se eu começasse ali a construir componentes, eu não ia conseguir desenhar todos os componentes pela velocidade que a gente estava tendo ali no desenvolvimento. Então foi por aí que eu optei em pegar uma coisa que já estava ali desenvolvida. Agora, assim, como eu disse, ela estava desenvolvida na parte de documentação para desenvolvedores, mas não estava desenvolvida na parte de design. Então, o meu trabalho foi realmente conseguir ali essa parte de design para poder sincar, né? Fazer um trabalho bem feito. Show de bola, cara. Gente, eu tenho uma coisa para compartilhar e até uma dúvida também. Pode compartilhar, cara. Eu entrei recentemente numa empresa e a gente tem alguns produtos. Entre eles, tem um produto que ele tem pouco mais de 10 anos já de existência, né? Então, eu já me deparei aí com a linguagem bastante travada, né? Que é a Backbone, que a gente tem várias limitações aí de implementação, mas também não tem padrão nenhum. Então, fiz um estudo rápido para levantamento de alguns padrões e tem vários tipos de botão, vários tipos de tipografia, tamanho, não tem acessibilidade. E eles também têm mais um outro produto que faz meio que uma conexão. Alguns clientes têm um produto, alguns clientes têm os dois. E esse outro produto também ele é mais recente, já está na linguagem de React, mas também não tem essa padronização. E fora esses dois produtos, eles também criam plataformas mais personalizadas que precisariam de ter aí uma outra comunicação visual, alguma coisa assim. E hoje eu estou com o desafio de tentar padronizar primeiro esses dois produtos que são deles, para que eles fiquem mais compreensíveis, que tenham uma linguagem um pouquinho melhor, e está sendo um desafio e tanto, porque tem essa questão da implementação na primeira plataforma mais antiga, que a gente está implementando esse backbone, então, até compartilhar que foi bem interessante uma decisão que a gente tomou. A gente não pode simplesmente parar e começar a fazer tudo do zero em React, porque um dos sonhos que a gente tem é fazer em React. Então, a gente acabou pegando um pedaço dela e separou em pedaços, assim, mas ainda tá um desafio muito grande, porque eu não tenho muita experiência, não sei muito por onde começar, e tomei uma decisão que eu não sei se foi a melhor, mas todas as demandas novas que a gente surge, que vem muita demanda de backlog, a gente está com a equipe muito reduzida, o processo de UX não está acontecendo como deveria ainda, tem muita demanda que já vem meio que pronta para a gente, que são mais emergências. Então, eu estou pegando essas coisas que são mais novas quando a gente vai implementar e já tenho tentado trazer isso de uma forma um pouco mais padronizada e já vou tentando alinhar isso no Style Guide. Mas eu fico pensando como é que seria a melhor forma de eu conseguir
trazer alguma coisa que agregue valor, né? Também... perdão, gente. Chamada de... desculpa, gente. É a Alexia falando comigo. Então, eu fico pensando como é que eu poderia trazer valor de uma forma mais rápida, assim, porque eu sei que a gente tem vários produtos e daria um trabalhão fazer essa implementação nessa linguagem, e também como é que eu poderia usar de toda a equipe também para me ajudar a fazer isso, porque eu também não tenho muita experiência e eu estou fazendo o que eu sinto, sabe, meu feeling. Estou tentando construir esse Style Guide aí, padronizando esses dois produtos que são diferentes, sabe, eles têm marcas diferentes, têm manuais de marca diferentes. Então, eu fico pensando como é que eu poderia trabalhar isso melhor. Hugo, eu vou falar assim, eu acho que o primeiro ponto você já está fazendo certo, que assim, você tá ali separando as coisas, separando, se eu tenho 3 tipos de botões, você está lá, qual é o botão que realmente a gente vai trabalhar? É isso que você está fazendo, não é? Você está separando ali os componentes para qual que você realmente vai querer trabalhar. Cara, que é a questão de semântica, né? Então, você está trabalhando a semântica dos componentes do seu Style Guide. Então, eu acho que o princípio você já está fazendo. É muito parecido com o que fizeram no Zé Delivery há 6 meses atrás. Assim, ali no Zé Delivery, quando segundo relatos e histórias ali dessa construção do Design System, a biblioteca de componentes, tipo assim, tinha 5 tipos de botões para a mesma função, tinha 20 tons de cinza, o produto do entregador trabalhava com tom de cinza no input, o produto do cliente final trabalhava com um outro tom de cinza. Então, tipo assim, e aí o trabalho que tiveram ali foi o quê? Separar cor a cor e tirando o que não precisava até chegar no ponto de unificar as coisas. E isso o valor você já está entregando. Para mim você já está entregando o valor. E você tem que não ter ansiedade, porque assim, é um trabalho lento. Quando você está trabalhando com uma equipe pequena, é um trabalho lento. Então, realmente trabalhar dia a dia, paulatinamente, né, fazendo esse trabalho. Para mim, você está no caminho certo aí, que você está fazendo. Hugo, vou compartilhar aqui com você uma experiência que está acontecendo comigo real time. Acho que eu estou na mesma vibe que você, onde eu estou, cara. E a dica que eu te dou é o seguinte, cara. A gente não consegue trocar o pneu do carro andando, e às vezes a gente não pode parar o carro. Às vezes a gente não tem essa opção, na real. Então, uma dica que eu te dou, cara, tenta escalonar o seu DS, sabe? Primeira coisa, você precisa se perguntar, cara, eu realmente preciso de um DS? Será que, tipo, qual que é a vantagem que a minha empresa vai ter em ter um design system? Sabe, tipo, porque às vezes não vale a pena todo o esforço, sabe? Às vezes você tem produtos muito separados e muito definidos, cara, que não vale a pena ter um DS, sabe? Não vale a pena você colocar a equipe toda para desenvolver. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar por que eu preciso de um DS? Por que eu preciso escalar tanto o meu design, sabe? Então, você tem algumas coisas que você pode fazer para descobrir isso. Se você decidiu, se você chegou à conclusão que você precisa, o que eu te indico? Começa com as coisas básicas, tá? Primeiro define os tokens, depois define os componentes básicos, e depois define os componentes maiores. O que é um componente maior? É um card com um botão e uma foto, sabe? Então, uma vez que você definiu os tokens e os componentes básicos, você consegue distribuir isso no seu ecossistema, beleza? Eu começaria aí. Depois, cara, que você tiver isso pronto, você começa a pensar em lógica de template. Então, tipo assim, puta, eu tenho sistemas diferentes, com cores diferentes, com componentes diferentes. Então, aí você começa a trabalhar com esse conceito de template, entendeu? É um DS que vira vários outros templates, mudando cor, mudando tudo. E depois você vai para o conceito de linguagem, cara, que é tipo assim, puta, esse meu sistema é mobile, esse meu sistema é HTML. Então, assim, tenta escalar, sabe, a produção do seu DS. E uma coisa que é importante, cara, eu tô no Itaú e eu tenho essa mega dificuldade, cara. É você provar que existe um ganho, saca? E você ter um DS. Então, quando você escalona, você consegue mostrar esse ganho aos poucos, entendeu? Então, puta, veja como a gente consegue manipular todos os botões agora, todas as cores. Acho que isso pode ser um caminho para você, tá? Não sei se te ajudei. Perfeito. Até porque a gente na plataforma, é uma plataforma que ela hospeda vídeos, mas que também ela
você tem a possibilidade de criar o seu site e pegar os vídeos que a plataforma espera. Então, são esses dois os produtos. Então, também precisaria criar vários tipos de template também, né? Então, é interessante. Obrigadão. Bom, vou continuar aqui com as perguntas. Tem bastante agora, hein? Deu uma acumulada aqui. Deixa eu ver aqui. O Matheus fez uma pergunta legal. Matheus Souza. Ele pergunta se ele consegue aplicar alguma metodologia no DS. Tipo, um Discover, sei lá, vou chutar aqui, uma persona. Quais metodologias que eu consigo aplicar nesse flow de criação de DS? Cara, como tudo no design, você pode colocar, você pode fazer o duplo dyno para começar a construir seus componentes. Mas assim, voltando lá, tipo assim, o design system não se trata só da biblioteca de componentes, né? Mas voltando lá para trás, crescendo o processo, assim, para a criação dos princípios do design do Zé. A gente fez um processo de ideação e colaboração para chegar a findar o processo ali, o nosso manifesto, né, de design system. E tudo que a gente vai fazer, a gente sempre passa por um processo de ideação, levar para teste mesmo, fazer fugiu o nome da cabeça. Fazer processo de design sprint mesmo, para que a construção do componente. Constrói componente, testa o componente para ver se o componente realmente tem aderência, se ele é útil, se vê a usabilidade dele. Então você vai aplicar isso dentro do design system. Bacana, cara. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar. Do Jefferson. Essa é sua, Jeff. Então faça. Não é você não, Jeff. É o Jefferson Domingo. Já falou, pô, Jeff, faz você. Mas tem mais uma minha lá. Não, mas eu vou fazer a sua não, vou fazer a do Domingos aqui. Ele pergunta o seguinte, cara, sendo o design system um organismo vivo, como funciona o processo de aprovação de novos componentes aí na Zé? Eu falei assim, hoje o Zé, ele tá no modelo flexível. Então, hoje, se eu precisar de um componente novo dentro do meu ecossistema ali da minha tribo, automaticamente eu vou aprovar e eu vou levar isso para um design critique ali do meu capítulo de design. Eu vou levar o meu protótipo para o meu capítulo para eles avaliarem e eu vou justificar o porquê que eu estou fazendo aquilo ali. Então, começa por ali. Eu vou passar por um processo interno ali de design critique para eles criticarem ou eles acharem que aquilo realmente findável, viável para ser implementado. Eu passo por isso lá dentro do Zé. Show de bola. Quer fazer a pergunta agora, Jeff? Cara, eu tenho várias, mas eu acho que uma para ajudar o pessoal aí, sabe? O que você sugere assim, de ferramenta, mas não só para construir o design system, assim, mas para gerir ele também, sabe? O que vocês usam lá, o que você já usou, entendeu? Tá. O que você sugere aí, pessoal? Assim, o Zé, hoje o Zé não tem uma ferramenta para gerir o design system, tá? A gente está no processo de escolha. Talvez, com muita certeza, a gente vai acabar optando pelo Storybook para gerir o nosso design system. É o que está tudo levando a crer que a gente vai levar. Como eu tenho uma vez desenvolvedor, eu gosto muito do Storybook, porque eu consigo realmente gerar componentes do Storybook, tanto na parte de codificação, como extensões também gerar a partir do XD, ou do Sketch, ou do Figma também. Eu consigo gerar lá. Só que ele demanda um pouquinho mais de conhecimento de programação. Então, ele pode ser um pouco dificultoso. Só que, recentemente, o VS Code lançou uma extensão bem para esse fim para a gente. Que aí, como é que funciona? Eu crio ali minha biblioteca de componentes, tokenizo, né? Vou criar os tokens ali dentro dessa biblioteca. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui de umas coisinhas que eu venho fazendo. Deixa eu abrir o XD.
Só queria deixar um comentário aqui, XD é vida, tá? Vai começar a briga agora? É isso mesmo? Só enquanto ele abre ali, a gente faz esse comentário meio A gente tem que fazer um time box sobre XD versus Figma, gente. Tá anotado podia, aí, né, ó. Esse lado A, lado B aí. Cada um escolhe seu lado. Cadê o Paixão? O Paixão que é fã do Figma, né? Eu versus o Jeff, quem perder paga uma garrafa de uísque. Tá anotado aí um time box sobre isso, gente. Calma aí, eu tô abrindo o XZ, agora deixa eu abrir o VS Code. Bom, enquanto você vai abrindo aí, cara, eu faço uma pergunta aqui, enquanto você tá abrindo, eu peço pro Jeff ajudar a gente respondendo aí. A Jaqueline, ela perguntou o seguinte, Jeff e Renato, como componentes como motion, GIFs, vídeos, dentro de um designer system, como que funciona isso, né? Como que eu componentizo isso? E como esses componentes podem ser usados também pelos devs. Então, como que eu trago isso para o meu DS, componentes de motion, GIFs e vídeos, e como que os meus devs vão interagir com essa brincadeira aí? Essa batata aí, eu deixo pro Renato, porque a Jaqueline ela fez essa pergunta para mim, eu falei para ela, cara, pergunta pro Renato, porque Emotion não entro nem nesse campo aí, velho. Então vai lá, Renatão, só a bola tá com você. Vamos lá. Gente, é assim, normalmente, eu tenho que pegar algumas coisas para exemplificar, mas normalmente, cara, quando a gente gera alguma coisa em motion, há duas formas, né? Ou a gente vai criar um SVG, que o desenvolvedor, ele vendo toda a interação que essa ação de animação faz, ele vai controlar esse SVG. Normalmente você consegue fazer isso com After Effects, mas também você pode fazer isso via código. E no final a gente sempre vai ter um código SVG animado. A gente consegue gerar isso com After. Isso ele vai poder implementar dentro ali do Storybook ou de alguma outra ferramenta que ele queira ali para controlar essa animação. O grande problema que eu falo é que, assim, para você documentar a questão de animações, interações animadas, você nunca vai poder se sobressair só com o XZ ou só com Figma. Você vai ter que recorrer a outras ferramentas, que no caso o After Effects ou o Animation, para fazer esse tipo de coisa ali realmente amarrada ali com o desenvolvedor. Ô, Jaque, uma dica boa é assim, quando o seu output é uma página web, geralmente a galera usa CSS Animation para fazer essas coisas, tá? Quando é uma coisa, quando é um feedback, uma microinteração, eles usam CSS Animation. Você consegue fazer essas interações nos softwares de prototipagem, né? Mas na hora que você vai fazer o rollout pro dev, se você não souber como codar isso, cara, você só mostra a interação e o cara se vira para fazer isso lá, saca? Você fala, cara, eu quero que seja assim, olha como que ele faz. E o cara se vira. Obviamente, quando você sabe um pouquinho de HTML, CSS e JavaScript, você já consegue meio que passar a trilha para o cara. Você fala, usa, sei lá, transition, usa isso, usa aquilo que você vai chegar, ou usa essa biblioteca. O bicho pega quando a gente vai para o mobile, que aí, no mobile, geralmente as animações são feitas em After Effects. Tem algumas bibliotecas de animação para mobile, só que a galera gosta muito de usar After Effects. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente cria as animações no After Effects e passa já um GIF ou um movie, alguma coisa para o cara só chamar lá na interface mobile. Então, qual que é a dica que eu te dou? Tenta usar ao máximo as ferramentas de animação que você manjar, entendeu? Você consegue fazer animação até no PowerPoint e exportar em algum formato que o cara possa usar. E se for web, fica mais fácil porque você tem várias bibliotecas de animação que você pode usar. Mobile você vai ter um pouco mais de dificuldade, e se você souber fazer em After Effects, faça em After Effects e já manda para o cara. Se não, você só mostra mais ou menos como você quer e ele codifica, entendeu? É mais um bate-bola que você tem com o dev, não tem uma receita de bolo, tá? Eu vou compartilhar minha tela, mas eu não lembro nem qual foi a pergunta mais, porque eu acho que passou tanto tempo que eu comecei a abrir as coisas aqui e eu acabei esquecendo qual foi a pergunta. Era sobre ferramentas em si, como que é. Tá.
Eu acho que eu lembro mais ou menos. Ó, gente, aqui eu tô com o meu XD aberto. E tá Cara, com algum eu acho pau. que você ia explicar a interação do XG com o rollout para os devs. Talvez com Então, isso que eu vou tentar fazer aqui, mas eu tô só achando estranho que meu XG ele não tá abrindo. Ah, calma aí, eu tô errado. Tipo, aqui eu tenho um pequeno esboço ali de um iKit já meio com tokens, né? Deixa eu até mudar aqui, ó. Aqui a gente pode ver aqui que Renato, pode te falar. interromper, mas explica pra galera aí o que é tokens, assim, dá uma geral sobre isso, por favor. Eu vou explicar o token da forma mais simples. Token é a nomenclatura que você vai dar para os seus componentes ou para suas cores ali dentro do design system. Que nem aqui que você pode ver que esse aqui eu tenho um cinza, mas eu estou dando nome, tipo assim, e tem um jeito de você fazer esse token, né? Esse token, você tem que pensar na cabeça que ele vai ser implementado dentro de um código CSS ou dentro de um código SAS. Então, esse token aqui está até meio errado, porque esses tokens aqui eu estou colocando a cor na frente, mas o certo aqui é só ter o nome do token falando como é que é assim. É cor neutra, light, e aí ela tem 60% de opacidade ali nessa cor. E aqui eu tenho algumas cores, alguns componentes. E uma ferramenta genial que saiu agora para a gente fazer esse meio de campo com o desenvolvedor é o quê? É o XD com essa extensão por XD no VS Code. Então eu vou criar aqui um projeto de design system e aqui ele vai dar a opção de pegar os códigos que eu tenho ali no XD, a partir do link de compartilhamento, e gerar toda essa gama de códigos. CSS, códigos para Flutter, Android, JavaScript e tudo mais. Eu vou colocar aqui o link da minha... Eu vou em configurações. Vou colocar aqui o link da minha library. Beleza. Tá dando errado por quê? Se você não conseguir aí, eu consigo abrir um aqui e você vai falando, eu vou mexendo, cara. Se você precisar, beleza? Beleza, eu vou tentar mais uma vez, porque por algum motivo o meu... Ele não tá dando... Não tá habilitando o meu... Isso é coisa da FT, já começa por aí. Entendeu. Não, faz assim, eu abro aqui o meu, e aí enquanto eu estou abrindo, vou chamar mais uma pergunta aqui. Tá. A Heloísa está perguntando o seguinte: Renato, você tem dicas de bons cursos sobre design system ou conteúdos que possam ajudar com quem está começando e tal? Um curso bom, eu passei por vários cursos, mas um curso que eu gostei bastante é do parceiro nosso da HAL. Tem um curso de Design Ops, que ele é focado realmente em Design System. Ele vai passar pela questão do Design System, ele vai passar pela questão da acessibilidade, que é com o João e com a Aguilera. Tipo assim, é um curso bom, eu gosto. Em questão de livros, tem um livro, só que eu não li, é um livro que só tem em inglês, que fala especificamente sobre Design System, que é do Nathan Kurtz, que é o papa do Design System, né? Mas fora isso, eu vou pegar uma coletânea aqui de links bons que tem de Design System, que a gente pode usar o Google Tradutor para traduzir para ficar mais fácil, que tem muito material do Spotify falando sobre Design System, tem materiais do Airbnb também falando sobre Design System. Então, assim, você consegue achar muita coisa na rede ali solta para poder pesquisar e estudar. Pessoal, vou compartilhar aqui a minha tela para dar provar aqui que o XD é melhor. Não, desculpa, só para o livro que o Rê falou aí, gente, eu coloquei o link aí do lado.
Então, esse livro é excelente. O problema é que ele só tem inglês. Mas aí a gente dá aquela se vira nos 30, né? Mas vale a pena pegar para ver. Vocês estão vendo a minha tela aqui, o XD, bonitão? Sim. Então, vou dar uma repassada bem rápida no que o Renato estava falando, tá? Como ele estava explicando, tem 3 conceitos que são muito importantes para o 1DS. Os tokens, que geralmente eles são cores, fontes e espaçamento, é o que a gente chama de token. O token também é um nome genérico para qualquer outra coisa. A gente pode dar um token para um componente também, mas quando a gente fala de token, a gente está falando de cores, fontes e espaçamentos, beleza? Como que hoje os devs entendem isso? Eles entendem dessa forma aqui, ó. Por exemplo, o meu pessoal de desenvolvimento, eles entendem as cores assim, tá? Ó. Eles colocam 2 pontos, a palavra color para falar que é cor, e um complemento. No caso aqui, eu estou usando o complemento primário, tá? E aí eu tenho aqui todos os meus tokens de cores usados. Quando a gente fala tanto de web quanto de mobile, a gente trabalha com algumas coisas padrões, tá? A gente trabalha com pelo menos 2 cores, uma primária e uma secundária. A gente também trabalha com a paleta de cinza, que é desde um tom black até um tom white, sabe? Essa é a nossa paleta de cinza. E a gente trabalha com 4 cores, 4 cores padrões, que é uma cor para informação, uma cor para erro, uma cor para alerta e uma cor para sucesso. Então, basicamente, isso é uma paleta de cores de um design system. A gente também fala dos tokens de fontes, tá? Basicamente, são isso daqui. É um header, quer dizer, alguns headers, algumas variações para subtítulos, algumas variações para body, beleza? E aqui, no caso do Itaú, a gente usa esse cara aqui, ó, esse token para nomear as fontes, tá? Então, basicamente é RTK, que é o nome do Design System, que é Rocket, texto para falar que ele é um texto e o tamanho, beleza? E além desse entregável, que é cor e fonte, também tem os componentes em si, que aqui no meu caso são os componentes básicos. Por exemplo, botão, sei lá, sliders, beleza? E como que a gente chama esses caras? Te dá um nome para eles, né? No meu caso aqui, é RTK Tips Number, ou RTK Tips Clean, beleza? Tá, onde que vai o trabalho como designer, para chegar rapidamente onde o Renato estava indo? Quando eu exporto esse meu camaradinha, eu mando esse link aqui para os devs, beleza? Deixa eu abri-lo aqui, arrastá-lo para baixo. Então, o que meus devs vão ter de acesso? Eles vão ter o meu projeto com os componentes linkados, beleza? Então, quando ele clicar lá no texto, por exemplo, que texto que é esse? Ele vem aqui no inspecionar elemento, ele clica, e eu estou passando aqui, tá vendo, ó, o título do meu token, tá? Então, esse carinha usa esse token, que, na real, é esse token aqui, né? Beleza? Então, quando eu estou construindo uma interface, eu venho aqui e vou usando os tokens que eu estou selecionando, tá vendo? Beleza? Então, essa é a parte básica de tokens. Então, se eu entregar isso daqui para o meu dev, eu já estou sendo um cara bem legal. O que ele estava falando era sobre o compartilhamento disso, né? Que é a ferramenta que ele falou que o pessoal lançou. Então, deixa eu abrir um projeto novo aqui, rapidão. Sem querer tomar muito tempo aí. Você viu que funciona, né, Jeff? Rapidão. Tem mais dúvidas. Então, comecei um projeto novo. Onde que começa a nossa parte como compartilhamento de interface entre vários designers? Então, a gente cria uma biblioteca e eu consigo importar essa biblioteca para qualquer projeto, beleza? Então, eu venho para cá e eu consigo usar os mesmos componentes que todo o ecossistema está usando e todos com os nomes, os tokens certinhos. E o que ele estava explicando era isso daqui. Eu consigo compartilhar isso para o segundo nível, que é basicamente eu venho aqui, eu copio o link da minha biblioteca, foi muito rápido, né? Eu venho aqui, ó, em procurar bibliotecas, eu tenho o meu DS, o meu Style Guide, com os componentes, e consigo compartilhar isso com o dev. Eu venho aqui, ó, copio, abro o link de compartilhamento, copio aqui, ó, a tag de compartilhamento, vou aqui, no caso do dev,
ele vai abre o VS Code, que é onde ele codifica o site ou o aplicativo. Beleza? Eu venho aqui, habilito o modelo de importação. Eu vou criar um do zero aqui, basicamente, mas eu já tenho ele importado. Para criar um do zero, eu dou um nome para a pasta, porque ele vai salvar essa pasta em algum lugar. Eu localizo onde eu quero salvar essa pasta. Sei lá, vou salvar na minha mesa aqui, beleza? Se eu estiver indo muito rápido aí, vocês gritam aí, tá, galera? É só para não tomar o tempo do Renatão aqui. Seleciono o que eu vou interagir, então vou criar CSS e JavaScript. Isso aqui eu não preciso fazer, eu pulo a autenticação, copio aquele link que eu tenho e peço para importar. O que ele vai fazer? Ele vai importar tudo que eu fiz lá no Adobe XD, beleza? Então, ó, quando eu venho aqui, eu tenho todos os meus tokens de cor, beleza? Todos os tokens que eu apontei lá no meu Adobe XD, eu tenho todas as tipografias, eu tenho todos os componentes que eu criei lá e dei nome, beleza? Aí você fala, legal, mas como que o dev interage com o que eu estou fazendo? Ele vem aqui, ó, clica em editar, ele vem aqui, adiciona tokens que ele queira, por exemplo, vou adicionar um token de cor aqui. Falar, esse cara usa a cor green dark, e dou um adicionar. Beleza, adicionei um componente vinculado, um token de cor vinculado a esse componente. O que eu faço também? Eu documento o que esse componente é, para todos os devs saberem. Então, eu falo, ó, cara, isso aqui é um tipo que faz isso, que faz aquilo, que deve ser usado assim, que deve ser usado assado. Isso aqui é uma linguagem que eu aprendi, tá? Parece inglês, mas é uma linguagem que a gente usa, poucas pessoas conhecem. Evolução do Lorem Y. Evolução do Lorem Y. Então, eu documentei basicamente o que esse componente é. Outra coisa que eu faço, e aqui que tá a mágica, tá, galera? Eu dou um código snip. Esse código, ele serve para o dev chamar isso na aplicação. Então, eu falo, ó, cara, esse cara... Eu vou usar o mesmo token, tá? Só para você chamar esse código dentro do seu HTML, eu uso esse cara aqui, beleza? Eu falo, tá, esse cara é que língua? Que linguagem que ele usa? Ah, esse cara é um HTML. Eu venho aqui e falo, sei lá, button, dou o nome para ele, fecho o button, acho que é com ele, button, e salvo. Ah, tem uma class. Class igual a, sei lá, qualquer coisa. Fecha. Normalmente a class aí vai ser o token que você está usando mesmo. A class é um código CSS que eu estou chamando nesse HTML. Eu venho aqui e salvo. A partir do momento que eu fiz isso, eu fiz um link entre a minha arte com a parte de código. Então, automaticamente, os próximos devs, quando eles forem codar, eles não precisam criar esse cara do zero. Eles só chamam essa tag snipper aqui e ele já vai carregar esse código. E esse código está linkado à minha representação visual. Assim, eu sei que foi bem rápido, mas deu para entender aí, todo mundo? Fechou? Eu vou jogar polêmica aí. O que difere isso de um storybook da vida, de aquele outro, qual é o nome, gente? Mas, enfim, se baseia para o storybook. O que difere, Jeff, basicamente é o seguinte, é que quando o dev, no mundo real, ele começar a codar a sua tela, o que ele vai fazer? Porra, ele vai ter um autocomplete, né? Eu não vou digitar, beleza? Mas ele vai chegar aqui e vai falar XD traço... Tá aparecendo aí? Não tá aparecendo, né, galera? Não. Cícero, vai lá. Você gerou os arquivos de CSS lá, não gerou na pasta? Também que é uma coisa boa. Gerei. Vamos lá. Ó, não quero fugir muito da sua palestra, não, Renatão. Mas isso é legal, tipo, é um link legal, tipo assim, é questão de mostrar como o processo de comunicação do design com o desenvolvedor começa a ocorrer, né? Beleza. Gente, só essa ferramenta que você é VS Code, né? Alguém perguntou lá no comentário. É VS Code, né? VS Code. É o Visual Studio. Visual Studio Code. É tipo um Dreamweaver, para quem é do Dreamweaver, um frame, como que é? Um front frame, enfim, é um sistema. É uma ideia. É uma ideia.
Ele é um notepad mais parrudo para desenvolvedor, basicamente isso. É que ele coloca uns comandos, coisas mais simples. Manda aí, Renato. Onde você quer que eu vá? Vai na pasta dist ali para mim, por favor. Na dist. Properties. Dist, style. Properties. Aqui tá, ó. Abre esse arquivo de fontes. Aqui tá a mágica também. Que assim, toda a chamada das fontes estão todas aqui, ó, estabelecidas através de um JSON. Isso aqui, para quem está trabalhando com React, já é se o cara importar isso aqui dentro do React, ele já vai conseguir chamar as cores principais ali para trabalhar. Mas assim, Jeff, basicamente respondendo sua pergunta, para a gente voltar na palestra do Renatão, é o seguinte. É melhor. Porque aqui é um papo meio de dev, não sei se a gente deve se aprofundar nisso agora. Mas acho que não vai, agora a gente pode começa a enrolar. A gente pode fazer um momento só dessa interação designer-dev. Mas, ó, basicamente é o seguinte, o que modifica na vida do dev, tá? Deixa eu salvar esse cara aqui rapidinho. Só vai em qualquer lugar, vai. .html. Beleza. Na vida do dev, ele tá fazendo esse código maluco aqui que, puta, pouca gente entende, eu demorei algum tempo para entender, tá? Mas quando ele quiser chamar esse componente aqui, que a gente estava vendo, vamos carregar de novo aqui nosso DS. Vamos carregá-lo. Mesa. Beleza. Quando ele quiser, por exemplo, vamos pegar esse componente aqui. Quando ele quiser codar esse componente, ele não vai precisar ir lá e digitar esse componente, tá? No mundo bonito dos devs, ele vai chegar e vai fazer assim, ó. Tipo, vai abrir aqui uma div. Aqui eu não consigo editar, que bonito. Mas enfim, ele vai vir aqui. Eu não sou dev, cara. Eu tô improvisando aqui. Mas vamos. Depois a gente prepara junto uma aula sobre isso, que eu acho que fica bem interessante. Mas ó, assim, resumo que ele vai fazer. Ele vai abrir uma div aqui e vai chamar aquele código só, tá? E aí, quando ele fizer isso, vai carregar todo o HTML. Ele não precisa ficar digitando HTML, ele só vai chamando tokens. Sim. Isso para a vida do desenvolvedor. Em termos de design, para o cara que está ali na frente, o que isso significa, assim, ganho, não só para o design, mas para a interface que a gente está trabalhando, para o produto que a gente está construindo, o que significa um ganho, assim? Primeira coisa é a fidelidade do que o design está desenvolvendo para o que o dev está entregando no final. Porque eu vou dar um exemplo sem vergonha que sempre acontece nas empresas. Você vai lá, você faz um estudo sobre o componente, da usabilidade dele, às vezes daquele ícone. Aquele ícone tem... Quando as pessoas olham para aquele ícone, a questão de entendimento, elas entendem que aquele ícone serve para isso. Aí você desenhou aquilo lá e você estudou para aquilo lá. Aí você entrega para o dev ele não tem aquele conhecimento de buscar o asset lá no XD, ou ele tem preguiça, aí ele vai lá, ele pega um ícone que é parecido e coloca lá. E às vezes pode, tipo assim, não influir em nada na percepção do usuário, mas às vezes pode influir na percepção do usuário. E aí o dev acaba não usando o que você está desenhando. Eu passei por isso. Eu desenhei um componente que era um telefone simples, e esse telefone tinha... As interações dele eram só de cores. E aí, na hora que a gente foi ver a aplicação funcionando, o dev achou que podia colocar lá um telefone cortado no meio. Para ele resolvia. E quando você está ligando as coisas, ele tá vendo a imagem, porque normalmente quem vai criar esses snippets vai ser um cara que é de front-end, que vai estar envolvido com a equipe de design system. Então, tipo assim, se cria uma regra, se cria um processo para que ele possa desenvolver. Hoje... Pode falar, Renato, desculpa. Porque em algumas empresas pode acontecer isso, né? Por não ter processo, cada um faz do jeito que quer, entrega do jeito que acha e do jeito que deve.
um complemento ao que o Renato falou, quando a gente assume que a nossa empresa precisa de um design system, basicamente o que a gente quer? A gente quer dar velocidade com qualidade, entendeu? Isso dá um puta trabalho no começo, criar todas essas matrizes, dá um puta trabalho. Mas depois a gente transforma o desenvolvimento de uma ferramenta num processo meio de montagem, como se fosse um Lego, na real. Uhum. E o benefício disso é a velocidade. Então, por exemplo, o que acontece hoje nas minhas squads lá no Itaú? Como a gente vem de um processo errado, então a gente tem que contratar muito mais devs para desenvolver a mesma coisa, porque eles estão sempre recriando as coisas do zero. E isso é um paradigma, galera. Quando vocês estiverem numa empresa que o número de devs sempre vai duplicando conforme o tempo que vocês estão lá, é que o processo a esteira de criação está meio maluca, entendeu? Eles não estão reaproveitando o código, não estão fazendo a coisa direito. Então, a ideia do DS é justamente você automatizar algumas coisas e tornar o processo rápido e com qualidade, com reaproveitamento de código, tá? Então, acho que válido dentro de qualidade, só para complementar, consistência, né? A gente traz consistência para o produto, né? Traz muita consistência. Legal, galera. Mais perguntas aí? Como é que tá nosso tempo, Jeff? Cara, a gente já passou do tempo, como sempre, né? A gente... Dá uma olhada lá, ver se tem mais alguma pergunta do pessoal. A gente continua enquanto tiver pessoas aqui, é isso? Quando tiver... Tem mais alguma... Eu acho que tem mais alguma pergunta lá, deixa eu ver. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Quer abrir a câmera? O microfone está aberto, galera. É bom ruim ficar lendo essa parada aí. Vão perguntando aí que a gente vai respondendo. Abre a câmera e o áudio, mete a cara, vamos aí. A gente fala isso, aí começa a sair gente Bom, perguntas básicas também, viu, galera? Porque, assim, às vezes a gente começa a falar aqui, a gente já está no nosso dia a dia, às vezes a gente esquece de ser raso e vai profundo, entendeu? Então, se tiver perguntas básicas aí, pode perguntar também, sem vergonha, tá? Eu acho válido, enquanto o pessoal tomando coragem, falar um pouco da questão do Atomic Design, né, que a gente falou já no átomo, falou na molécula, né? E o que isso dentro do Design System, a importância disso. Eu estou levantando isso porque o pessoal aí, tem várias pessoas que estão migrando agora, e eles devem ter visto bastante, ouvido bastante falar de Atomic Design para cá, para lá. E aí, no Design System, como é que isso funciona? Cara, eu vou dar minha opinião. Vai, Renato. A minha opinião. Deixa o Cícero falar. Não, a minha opinião ela é contraditória, cara. Eu não acredito no Atom Design, beleza? Taquem em pedra aí quem quiser. Porque eu acho que no mundo real não funciona, galera. No mundo real não funciona. O que funciona para mim é componentes básicos e componentes complexos. Em vez de eu fazer o Atom Design, que é da pequena molécula, do pequeno átomo até a estrutura maior, eu separo nessas três paradas. Tokens que se baseiam em cores, fontes e espaçamentos, componentes básicos, que são botões, chips, tabelas não, né? Mas, bom, tabelas sim. E depois eu vou fazer estruturas maiores, que é tipo cards, que compõem título, foto, texto e um botão, sabe? Porque no mundo real, cara, quando a gente começa a falar de Atom Design, vira uma coisa muito complicada de se lidar, saca? Principalmente quando a gente vai transformar isso para a linguagem do dev. Então, eu não uso muito isso, Jeff. Eu prefiro seguir esse modelo mais simples. E a minha opinião é que, assim, as pessoas ainda entendem o Atomic Design de forma errada, principalmente no Brasil, né? Tipo, um grande banco criou um design system com esse princípio de Atomic Designer, mas, tipo assim, na hora que você queria criar as moléculas dentro desse design system, porque a questão do Atomic Design é você poder criar coisas a partir das moléculas, né? Aí, na hora que eu ia criar um novo organismo, não, isso não pode criar um novo organismo, também não. A gente não trabalha com o conceito de Atomic Design. O Atomic Design, ele preza que eu tenho a liberdade para, a partir da união dos átomos, criar lá os meus organismos, os organismos que eu quero. Não pode. Então a gente não trabalha com Atomic Design. É difícil as pessoas entenderem esse conceito de Atomic Design hoje. O mais lindo, o mais simples, e o que funciona legal mesmo é a questão de tokens.
Fechado o áudio. Inferno. Então, vamos pegar. Ó, tem uma pergunta do Aldo aqui, vou compartilhar com vocês. Eu sou bem novo na área, não tenho expectativa nenhuma, não tenho experiência em nenhuma empresa, nem nada. Devo tentar encaixar um estudo em DS agora ou espero quando tiver uma base maior? Ó, o meu conselho que eu vou dar para ele é assim, cara, para todo mundo que está começando, eu não aconselharia a estudar design system, porque assim, se você entrar numa empresa séria, que realmente está trabalhando com um processo de design system, design ops, isso não é pré-requisito, porque o processo de design system, a governança do design, ele preconiza que o quê? Que as pessoas que não entram, que não sabem a questão do processo, porque o processo é particular para cada empresa, como ele é criado, ele vai ter que ter um onboard que vai ensinar ele a trabalhar com o design system, o processo de design dentro dessa empresa. Tipo, o design system, para você iniciar como designer, ele não é um pré-requisito. Tipo assim, você vai poder aprender isso numa empresa. Isso é muito particular. Eu falei assim, a gente colocando em foco, assim, é a mesma coisa a gente pensar assim, o design system como sistemas eleitorais. O sistema eleitoral no Brasil funciona de uma forma. O sistema norte-americano funciona de outra forma. Então, tipo assim, você vai sempre, se você trocar de empresa, você sempre vai precisar de um aprendizado. Eu já trabalhei com design system em várias empresas, assim, toda vez que eu entro numa empresa, cada empresa tem seu processo, as suas regras para construção e para comunicação do design system de modo geral. E complementando aí o que o Renato falou, cara, experiência que eu tenho aqui de mercado toda vez que eu falo de DS dentro de uma empresa, todo mundo fica meio apavorado, assim, cara. Porque é um puta trabalho fazer, não é uma coisa que tem fim, como o Renato falou, ele é desenvolvimento contínuo, né, cara? E às vezes o time da empresa não permite que você pare todo mundo para fazer uma coisa dessa. Então, o que eu indico aí para você, cara, que está começando na área? Se você tiver espaço na sua agenda, coloca isso para aprender, porque todo conhecimento é importante. Mas como ele falou, isso não é requisito para contratação, beleza, cara? Tem outras paradas que vão te colocar no mercado bem mais rápido e vão te dar um norte um pouco mais importante do que aprender um DS, sabe? Não é uma coisa que, tipo assim, não é uma coisa que você implementa sempre que você entrar numa empresa, tá? E quando tem uma empresa com isso pronto, os caras vão te ensinar a usar, sabe? E finalizando, quando tem um DS, existem dois responsáveis. Existe um cara de designer e um cara de dev que colocam isso debaixo do braço e só eles mexem nisso. Então, dificilmente você vai entrar numa empresa para ser esse cara, sabe? Principalmente agora, você que está começando a carreira. Então, quando você entrar, os caras vão te ensinar a usar a biblioteca, sabe? E a partir daí você vai utilizar no seu dia a dia. Fechou, valeu? Aí, como que é? Podemos fechar, Jeff? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Pessoal, eu coloquei uma listinha aí com algumas referências de DS. Quem quiser copiar aí, gente. Se o Rei tiver alguma referência aí também, cola aí pro pessoal poder pegar. Sempre bom ter essa aí. Eu vou fazer assim, eu vou colocar lá no Telegram, grupo, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal acessar. Beleza. Só para a gente fechar aqui, uma pergunta do Gabriel. Eu acho da hora o nome dele, Gabriel. Dá uma fonética da hora, né? E, cara, vamos fazer essa última aqui para a gente fechar. E, basicamente, ele pergunta: como melhorar a comunicação com o profissional de DS? Ou o que o profissional de DS, o que os profissionais de DS podem dar como conselho para outros designers ao vir como uma demanda durante o cotidiano? Então, basicamente vou repetir, ficou meio confusa a pergunta, né? Vamos lá. Uhum. Como melhorar a comunicação com um profissional de DS? Ou o que o profissional de DS pode dar como conselho para outros designers ao vir com uma demanda durante o cotidiano? Então, tipo, quando vir uma demanda do cotidiano, como que é essa comunicação de um designer para um gestor do DS, sabe? Então, preciso criar um componente novo. Como é que é essa comunicação? Como que você está fazendo isso lá no Zé? Cara, que nem no Zé é muito fluido.
Porque toda vez que eu precisar fazer um componente novo, eu tenho semanalmente um encontro de capítulo, onde a gente vai fazer design critique, a gente vai bater ali o teto a teto com todo mundo, tanto de tribos diferentes, como as pessoas que estão ali responsáveis pelo design system. Então, é muito fácil. Só que, assim, isso vai depender de empresa para empresa. Assim, vou falar o nome do banco. O Santander tem o que o pessoal lá de design chama de Olimpo, né? Tem os caras que ficam lá na torre do Santander, a parte de design. Toda vez que você precisa criar um... Não, só te falou que esse vídeo a gente sempre disponibiliza nos canais abertos, no YouTube, coisa e tal. Então, assim, algumas coisas relacionadas a algumas empresas, talvez... que a gente já teve aí um histórico aí, que alguns vídeos a gente não conseguiu disponibilizar por causa disso. Então, só... Não, beleza. Mas é questão de processo mesmo. Eu só falar assim, que lá tem uma coisa que é um entrave. Você vai criar um componente novo ali dentro de uma squad de empresas, ali, produtos de empresa. Você cria um componente novo, você vai ter que submeter ao pessoal que está lá em cima no design system. Tipo assim, às vezes o processo demora. Às vezes você tem que fazer uma entrega ali que é em 3 dias, e o processo de autorização para você usar um componente que você criou diferente, às vezes ela demora 7 dias. Porque o processo de comunicação, ele é centralizado. Então, e aí eu falo assim, não é culpa deles. Tipo assim, como eles centralizam, eles têm uma alta demanda de deliberação de componentes, entendeu? Eles acabam tendo isso. Diferente, tipo assim, eles trabalham de forma centralizada. Mas alguns lugares que trabalham de forma flexível, é mais fácil. Se eu crio meu componente, eu posso usar, porque eu tenho ali o direito de aprovar os componentes, mas eu vou levar isso para um design critique, ali para o meu capítulo, para todo mundo ver o que foi feito e realmente ver se realmente aquilo lá é útil ou não. E assim, colocando uma aspas aí no que você falou, Renato, é importante esse processo, é um processo chato, mas é importante esse processo porque ele determina a qualidade do componente. Então, tipo, a gente precisa estressar um pouquinho o componente para saber se ele vai fazer parte do DS ou não. Porque existem os componentes on e os componentes off. Então, tipo, nem todo componente que a gente cria vai fazer parte da matriz, entendeu? Porque o que a matriz precisa ter? Ela precisa ter teste de usabilidade, ela precisa ter teste de... os testes, os DDDs, né, os testes de uso mesmo, né, os códigos de JavaScript que os caras colocam. Então, cara, é um processo meio chato de se fazer. E a ideia é tentar fechar o DS para que novos componentes não sejam criados toda hora, tá ligado? Então, o que eu acho, tá? Eu não sou contra toda essa escala, sabe, que você comentou. Eu acho que ela é necessária para a gente manter o produto com qualidade. Por isso que é importante a gente decidir se o nosso produto precisa de um DS ou não. Porque às vezes ele é tão flush, tá ligado? Que não vale a pena ter um DS, sabe? Se a gente precisa criar componentes toda hora, cara, a gente só vai burocratizar o nosso processo, entendeu? Então, assim, isso é um ponto importante, galera. Se vocês decidiram que a empresa de vocês precisa de um DS, esses processos são inevitáveis, entendeu? Um processo de TI sério, cara, teu componente vai passar por várias validações, inclusive de acessibilidade, que são os mais chatos possíveis, sabe? Então não tem muito como fugir não, Renatão. Desse processo aí é batata, cara. Não, mas por isso que eu falo, Cícero, mas porque quando você fala em design system, você tem modelos, né? Esse modelo que eu falo, que é flexível, é muito parecido com o modelo que o Spotify faz. O Spotify tem lá o seu UI-kit central, mas ele dá essa liberdade para que as squads, as tribos, possam contribuir com isso e não precisem sempre passar pelo crivo. Assim, cara, o que diferencia um design que está numa tribo para o design que está lá em cima cuidando do design system global? Quase nada. Porque a formação das squads vão ser iguais. A formação da squad que cuida ali do design system é igual à formação de uma squad que está cuidando do produto ali no final da ponta. Sim, com certeza. Assim, e quando você trabalha com produto para usuários diferenciados, às vezes o design system ele não consegue ter a velocidade de manutenção e construção de componentes para cada tipo de usuário. Até porque eles acabam ficando um pouco distantes, né, da ponta.
Só um puxão de orelha aí, ó, o Cícero. Na acessibilidade, ó, a Lívia Gabos, ela é a mestre. Eu conheci a Lívia um tempo atrás, velho, e a Lívia e ela tem toda a razão. Lívia. A acessibilidade é extremamente importante, tipo, não é que dá muito trabalho, não, velho. É que tem que ter, não tem jeito. É mega importante. E eu vou falar um negócio. No mundo real, poucas pessoas dão valor para essa parada. É mega importante. Mas o processo de validação é muito chato. Tipo, eu não falo da parte do usuário, eu falo da parte de TI mesmo. Você criar o código, validar o código, cara, é muito chato. Eu fiz isso durante... Lívia, compartilha com a gente a sua experiência. Porque, cara, eu fiz isso na Nextel durante um ano e eu odiava isso, cara. Puta como eu odiava isso, cara. Rapidinho, assim, vocês não acham que talvez porque os desenvolvedores jogam isso para cima do design o tempo todo, eles não assumem a responsabilidade de ter o conhecimento da acessibilidade? Gente, na verdade, não, na verdade é simples. É isso que o Jeff falou, mas é porque o pessoal não sabe, eles não têm certeza e não tem mão de obra suficiente, não tem gente suficiente. Porque são muitos níveis das coisas dando errado com relação à acessibilidade. Mas, assim, normalmente porque a maioria das pessoas não sabem. Então, é sempre difícil, é sempre complicado porque não sabe. A gente precisa aprender um monte de coisas, e isso é mais uma coisa que eles têm que aprender. Então, tipo, inclui isso no pacote de, nossa, eu também tenho que aprender isso no final de tudo. Mas, gente, eu acho tão engraçado quando vocês falam essas coisas. Sabe, a minha experiência com a acessibilidade foi muito ruim, Lívia. Vou te contar. Peguei um sistema legado. E aí aplica acessibilidade no sistema legado. Muito difícil, cara. Eu tenho experiência nisso. Eu já apliquei acessibilidade legado. Como que a gente explica para o nosso gestor que ele tem que pegar tudo que ele fez e jogar fora porque não atende? Se não for regulatório, ele não vai fazer. E aí, é um processo difícil, cara. Mas é o que eu costumo dizer. Mas é muito difícil. A Lívia deve saber de cabeça aí, mas existe uma lei no Brasil hoje para isso, né? Que permite... Tem uma lei com relação a isso, mas é importante aproveitar, para não fugir muito da questão, aproveitem o design system para aplicar questões de acessibilidade, porque o retrabalho depois é infinitamente menor. São detalhes, são interações, mas assim, priorizem componentes acessíveis, independente da tecnologia, para aplicar no design system apenas se eles tiverem acessibilidade. Eu consigo trazer depois uma pessoa, eu posso até perguntar isso para ela. Ela trabalhava numa empresa, acho que era Quinto Andar, não lembro, mas ele trabalhava lá e participava da área que trabalhava no design system. Mas ele era cego, então ele fazia os testes com relação aos componentes nessa parte especificamente de acessibilidade. Eles faziam os testes para aplicar e tudo mais, mas ele fazia parte do pessoal que mexia com isso. Ele fazia N outras coisas, mas ele se colocou na posição disso, para o componente ir acessível para o padrão de todos. E eu acho isso ideal. Dá um pouco mais de trabalho, porque a maioria das pessoas não sabem. Mas se todo mundo não sabe, todo mundo aprende. Então, é mais fácil estabelecer isso. O que a gente pode trazer aí como pauta, até o pessoal comentou, a Jéssica comentou, talvez um time box sobre isso. Cara, como eu disse, o termo acessibilidade é muito difícil de trabalhar no mundo real, cara. Assim, a gente consegue, por exemplo, estressar esse tema quando a gente tem um nicho muito específico. Então, vou criar um aplicativo para pessoas com, sei lá, estigmatismo, não sei, ou com deficiência visual. A gente consegue, no dia a dia, fazer algo mais de nicho, mas contemplar todas as acessibilidades, cara, no nosso dia a dia é muito difícil, cara. E principalmente fazer os testes. Ô, Janel, sabe qual é a solução, Janel? Você chega assim e fala assim, olha só, velho, você vai ganhar uma baita multa aí se tu não... só alguém fazer uma denúncia, alguma coisa, você vai ganhar uma multa. Entendeu? Mas, se você mexe no bolso do empresário... Você fazer tudo. Entendeu? Se você mexe no bolso do empresário,
Cara, na hora a anteninha dele acende assim e fala, mas quando é regulatório, cara, os caras já sabem. As grandes empresas sabem o que é regulatório. O jurídico já manda, sabe? Mas é difícil no nosso dia a dia, como designer, a gente colocar na nossa rotina trazer todos os componentes acessíveis, sabe? Parar e pensar, eu preciso criar uma parada acessível. Às vezes no nosso dia a dia, infelizmente, não deixa. Não é que eu não queira fazer, eu sou contra. Eu não sou contra. Eu só acho muito difícil. No mundo real, a gente fazer isso, saca? Eu me coloco como um cara que talvez precise de mais sabedoria sobre isso, sabe? Participaria desse time box. Com certeza. E sabe qual a dificuldade que eu vejo na questão da implementação da acessibilidade? Que nem na questão do React, isso acaba sendo mais linhas de código para o desenvolvedor. Na hora que você fala para o desenvolvedor que ele vai ter que colocar uma tag que se chama da accessibility para ele poder controlar a ordem de leitura dos componentes ali dentro, mas ele fala assim, mas para que eu vou por isso? Só vai sujar meu código. Eles falam isso. Não, eu tenho uma amiga, hoje em dia ela não é programadora, mas ela é programadora front-end de React. Ela trabalhava só com essa questão de acessibilidade. Ela era front-end, ela era cega, mas ela fazia as implementações todas de acessibilidade no React. Era mais complicado, mas fazia parte do escopo da parte da programação dela. Mas é difícil mesmo. A maioria reclama, todo mundo reclama. Gente, eu entendo vocês. Eu não tô falando que vocês estão errados. Eu só tô falando para vocês não assustarem os outros, tá bom? Não tô falando que tá todo mundo errado, tá? O maior tabu sobre acessibilidade que eu já peguei foi acessibilidade versus indexação. Esse é um puta tabu. Porque às vezes quando você deixa o sistema acessível, você detona a indexação no Google. Porque você muda as tags de lugar, você nomeia as coisas diferentes. Então, pensa só, você tá um H1, por exemplo, para você fazer, talvez, a leitura, o sistema de leitura de texto, ler esse input, talvez você precise manipulá-lo, trocá-lo de lugar, colocar ele dentro de uma outra tag, enfim. E isso acaba dando uma zoada na indexação do site. Eu tinha esse mega problema na Nextel. Às vezes, quando eu ia fazer o site acessível, eu derrubava a indexação da página. Não sei se você enfrentou isso ali já em algum lugar. Não, eu não quero roubar espaço do Renato sobre essas coisas, mas tem umas coisinhas que dá para trabalhar com relação a essa parte de indexação. Mas não é versus, não, tá? Tipo, um dos dois, tipo, meio que andam juntos com essa parte da indexação ultimamente. Mas depois eu falo disso, gente. Faz dois, põe dois time box aí na lista, põe um só sobre um em geral, outro sobre o outro. Põe aí na Olivia, fila. Já tá na fila. Você que não sabe ainda, mas seu nome já tá na fila aqui. Meu Deus. Não, mas que é um assunto que até no próprio formulário o pessoal bate bastante essa tecla acessibilidade como uma das linhas de conhecimento que eles querem aprender. Então, a gente já está na ideia de fazer um pouco para frente sobre acessibilidade. Bom, acho que já deu a hora aí, né? Segue aí, Janel. Não é isso, a Lívia vai achar que eu sou contra a acessibilidade agora, eu vou ficar pensando aqui. Não sou contra, sou mega a favor, eu acho difícil. Testar é tão difícil, cara. Mas alguém tem que fazer, então como eu não sou mais front-end, eu só repasso o problema agora. Deixa eu abrir aqui nossa finalização, Jeff. Primeiro, eu queria agradecer o Renato aí pelo tempo dele. Acho que foi mega produtivo, Renato. Deu uma luz para a galera aí. Eu vou dar um minutinho para você encerrar aí, Renato, dar suas considerações, os seus agradecimentos, suas indicações. Fica à vontade aí. Primeiro, eu quero agradecer o Jeff, né? Falei assim, meu atual emprego é graças a Pretux, a toda essa união que ele criou entre todos nós aqui.
Primeiro eu quero agradecer isso. Depois agradecer de novo, né, por a Pretux, né, por ter me dado espaço para falar sobre esse tema aqui. Agradecer a todos que assistiram a palestra e falar assim que, tipo assim, no mundo de design eu aprendi uma coisa muito importante, só sei que nada sei. Como... Acho que ele terminou. Terminou, né? Terminou com a... Então, legal, galera. Então, para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho aí do nosso próximo Time Box. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aparecendo aí, Jeff, dá um ok. 2 monitores. Fechou. Então, nossa próxima palestrante aí, o nosso próximo Time Box é com a Liliane, trabalha aí como UX Research. Vai ser segunda-feira, às 19 horas, beleza? Quer falar um pouquinho sobre ela, Jeff? Eu não conheço muito a Liliane. Então, a Lili, cara, a Lili tá com a gente aí. Ela não tá aqui agora, ela teve que sair. Mas ela é uma convidada, ela foi minha mentorada e ela conseguiu uma oportunidade agora, primeira vaga como research. E ela vai vir falar um pouquinho, porque ela tem uma baita bagagem sobre pesquisa. E ela vai vir falar um pouco sobre pesquisa, que é um dos temas que, assim como acessibilidade, é que o pessoal mais pede para a gente falar nos questionários que a gente passa. Então, daqui a 2 semaninhas, né, ela vai vir dar uma geral aí sobre a carreira de pesquisa. E eu acho que vai ser ótimo. Show de bola, galera. E é isso aí, né? Mais um Time Box aí, mais uma difusão de conhecimento. Lívia, eu gosto de acessibilidade, tá? Vou ficar com peso na consciência agora. Vou ficar com peso na consciência. Lívia, não esquenta, Lívia, porque até hoje eu discuto com ele sobre o Figma e o XD. É assim mesmo, entendeu? É essa pessoa aí, sabe? Eu amo acessibilidade. A minha esposa, ela é professora de Libras numa escola. Eu gosto, tá? Eu acho que são acessíveis. Mas agora, já foi. Não, é que vou ficar na meia, né? Ficou meio... Eu acho difícil pra caramba. Eu acho muito difícil essas paradas. Mas é isso, pessoal. Acho que chegamos ao fim. Acho que eu não sou um apresentador tão bom quanto o Jeff, quanto as meninas. Mas acho que eu fiz bem o meu papel aí. Alguns momentos polêmicos, outros nem tanto. Cara, foi super parceiro, mano. Evento bom é assim, tem polêmica, entendeu? Tem que ter polêmica. Vai ver, esse vídeo vai para o YouTube, para as plataformas, e vai estar lá assim, você cancelado, tá ligado? Apresentador do Time Box não concorda com acessibilidade. Ó, tá aqui o LinkedIn dele, vamos ligar para a empresa, pedir para eles mandarem ele embora, essas coisas. Mas é isso, pessoal. Vou ficar aqui até o último sair. Bom, quem quiser bater um papo, pode ficar batendo um papo entre vocês aí. Quem quiser ir embora comer uma pizza, pode ir. E valeu por participarem todos aí, os 23, 24 que ficaram, beleza? Obrigadão, gente. Até o próximo Time Box aí com a galera, tá?